Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve, deixe o comentário e likes para fortalecer e manter o canal vivo. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Bem, vamos começar pelo Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. Ação integrada de órgãos municipais do Rio de Janeiro reprime trilícias do Rio das Pedras. Milícia. Ação integrada de órgãos municipais do Rio de Janeiro reprime trilícias do Rio das Pedras. Milícia. Por Bandnet News. Em mais uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Prefeitura do Rio de Janeiro, que atuam contra as trilícias, desocupa áreas invadidas pela milícia no Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Ao todo, foram demolidas 2 construções irregulares, removidos 3 veículos e um estacionamento irregular foi interditado. Veja vídeo. Bem, agora vamos para a Baixada Fluminense. Por Bandnet News. Recon retira das ruas mais uma pistola 9mm. Nesta tarde, policiais do Recon, em patrulhamento pela estrada Aníbal da Mota, Santa Teresa, Belford Roxo, tiveram atenção voltada para uma motocicleta com 2 indivíduos. Feita a abordagem, com eles, foi encontrado com o nacional que estava na garupa, um pistola 9mm, um carregador, 8 munições intactas. A ocorrência foi encaminhada para a 58ª Delegacia de Polícia. Enquanto isso, pela Baixada Fluminense. Por Bandnet News. O Tencel, Alexandre Mescolin, CMT, informa que 6 traficantes foram presos por policiais do 24º BPM durante ações de combate ao tráfico no município de Japeri, na última sexta-feira. Com eles, ao todo, foram apreendidos 64 trouxas de maconha, 610 embalagens com cocaína e um radiotransmissor. As ocorrências estão na 63º DP. No total são 6 facínoras levados à cadeia. Vejam o vídeo. Agora, vamos para a zona norte do Rio de Janeiro. Coronel do Muquiço, TCP, é acusado de mandar matar PM há 2 anos. Por Mario Hugo Monquem. O traficante Bruno da Silva Loureiro, o coronel, foi denunciado no final do ano passado pela morte do policial militar Jorge Lucas da Silva Torquato de Araújo, ocorrida em 2018, na favela da Palmeirinha, em Honório Gurgel, na zona norte do Rio. Chefe do tráfico na favela do Muquiço, a antiga Vila Eugênia, em Deodoro, coronel, segundo investigação, coronel teria ordenado aos comparsas a morte de Jorge Lucas. Segundo consta dos autos, a guarnição policial, na qual estavam a vítima Jorge Lucas e outros policiais, foi surpreendida e fortemente atacada pelos criminosos quando em patrulhamento de rotina. Coronel ainda responde a outros 3 processos por homicídios cometidos desde 2019 para cá e mais 2 em anos anteriores a esse. Enquanto isso, na zona norte do Rio de Janeiro, desabafo de suposta moradora relata terror na Cidade Alta. TCP, por Mario Hugo Monquem. O desabafo de uma suposta moradora da comunidade Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio, está circulando pelas redes sociais. Ela está reclamando da situação em que se encontra o local em razão do domínio de traficantes comandados por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, do 3º Comando Puro, TCP. A suposta moradora conta que trabalhava na Nova Holanda, no Complexo da Maré, favela dominada pelo Comando Vermelho, CV, e teve que deixar o emprego porque traficantes teriam proibido as pessoas da Cidade Alta de irem em locais dominados por outras facções. Ela diz que não aguenta mais e se tivesse chances, se mudava da Cidade Alta. Ainda pela Zona Norte. Mototaxista morre baleado na mesma hora de operação no Chapadão, CV. Um mototaxista morreu baleado na mesma hora em que era realizada uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, na última sexta-feira. Segundo relatos, teria sido confundido com um traficante. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, ao longo da sexta-feira, 29 de maio de 2020, equipes do 41º BPM, Irajá, realizaram uma ação para a retirada de barricadas no complexo de comunidades do Chapadão, em Costa Barros. Durante as remoções, os policiais foram atacados a tiros por criminosos, não revidando a investida. Posteriormente, as equipes foram informadas de que uma pessoa teria sido atingida. A unidade busca mais informações sobre o incidente. Bem, ainda pelo complexo do Chapadão, traficante do CV mata comparsa e pula pro Muquiço. Por blog Crimes News. Mal a notícia que o antigo Frente do Final Feliz, CV, em Anchieta no passado, foi recentemente para a comunidade do Muquiço, TCP, em Guadalupe, para ser um dos braços financeiros do dono de lá,
Começou o pula-pula. Segundo informações, um traficante do Gogó de Guadalupe, CV, dentro do complexo do Chapadão, matou um comparsa e foi para o Muquiço, TCP. Dizem que o vulgo era a salsicha do traficante que foi traído no Gogó, e ocupava o cargo de responsável de uma das bocas de fumo dentro da comunidade a mando do Pezão. Entretanto, há tempos não apareciam relatos de bandidos pulando do Gogó para o lado do TCP naquela região. Talvez seja um sinal, agora que noticiaram que o Grisalho, antigo frente do Final Feliz, está pelos lados de Guadalupe. Vamos aguardar. Bem, agora, vamos para Madureira. Por Maria Hugo Monquen. Justiça revela mais detalhes de caso de traficante de Madureira que trocou de facção mas se arrependeu e foi esquartejado. Em 23 de março, o Informe Agora revelou a história de um traficante de Madureira, na zona norte do Rio, que trocou de facção, se arrependeu e acabou morto tendo o corpo esquartejado. A primeira matéria dizia que ele havia saído do 3º Comando Puro, TCP, ido para o Comando Vermelho, CV, e depois retornado, mas a justiça acaba de dar detalhes sobre o crime e informou que a trajetória foi inversa. Trata-se de Leonardo Amorim Ventura de Oliveira. Ele foi morto em 22 de março de 2020, no interior da comunidade do Congonha, no Complexo do Cajueiro, no bairro de Rocha Miranda. De acordo com a denúncia, a vítima era integrante do tráfico de drogas da comunidade do Congonha, dominada pelo Comando Vermelho, sendo que em novembro de 2019 debandou para a facção 3º Comando Puro, TCP, passando a atuar no Morro da Serrinha. No início do mês de março, retornou à comunidade do Congonha, sendo certo que os traficantes do 3º Comando teriam oferecido um prêmio pela sua cabeça. Assim, 4 bandidos do CV, TVs do Cajueiro, Zebroti, Negão da 12 Menor R10, e seus comparsas fingiram aceitar a volta da vítima, mas, no dia 22 de março de 2020, o dominaram, amarraram e o executaram, tendo logo após vilipendiado o cadáver de Leonardo Amorim Ventura de Oliveira, separando a cabeça do corpo, com um golpe dado com um instrumento cortante. Por fim, na continuação da ação criminosa previamente planejada pelo grupo, os denunciados e seus comparsas, livres e conscientemente, ocultaram as partes do cadáver. Os 4 traficantes acusados do crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual e tiveram as prisões preventivas decretadas. Ainda em Madureira, TVs do Cajueiro e Claudinho CL, CV, ordenaram morte de comparsa e mandaram clientes da boca assumirem com o corpo. Os chefes do tráfico no Morro do Cajueiro, em Madureira, na zona norte do Rio, TVs do Cajueiro e Claudinho CL ordenaram a morte de um integrante da quadrilha em agosto do ano passado e determinaram que usuários de drogas, em um carro roubado por eles, sumissem com o corpo da comunidade. Entre os dias 09 e 10 de agosto de 2019, a dupla de criminosos mandou bandidos não identificados ainda, com outros bandidos efetuarem disparos de arma de fogo contra a vítima Iago Guilherme Lacerda, produzindo-lhe as lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. O crime foi perpetrado por motivo torpe, uma vez que serviu para cumprir a lei do tráfico, objetivando demonstrando o poder da facção criminosa Comando Vermelho CV, que domina a comunidade do Cajueiro, sendo certo que a vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas da referida comunidade. Ainda, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, considerando que a vítima foi surpreendida pela superioridade numérica e armada dos traficantes, os quais o conduziram para a localidade onde foi executado, com os disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa. No dia 10 de agosto de 2019, por volta das 2 horas, na estrada do Portela, altura do N graus 391, no interior de um veículo da marca Chevrolet, modelo Agile, de cor vermelha e placa XU 2567, suspeitos ainda não identificados, em comunhão de ações e desígnios com TVs e Claudinho CL ocultaram o cadáver da vítima, determinando que 2 moradores da rua e usuários de drogas do Cajueiro, dirigissem o veículo para fora da comunidade, ocultando o corpo de Iago. PMs relataram que abordaram o carro que trazia o corpo quando patrulhavam a região nas proximidades do viaduto de Madureira na Avenida Conselheiro Galvão. Eles visualizaram o veículo e deram a ordem de parada. Os moradores de rua só obedeceram a ordem de parada na rua Carvalho de Souza. Já na descida do viaduto, de imediato eles desceram e deitaram ao solo e durante o vasculhamento do veículo foi encontrado um corpo de um homem negro com mãos e pés amarrados no banco de trás do veículo.
Ao questionarem os ocupantes do veículo quem era a vítima e quem era o autor do homicídio, os mesmos informaram ser usuários de drogas e que haviam acabado de sair da comunidade do Cajueiro, onde foram obrigados pelos traficantes locais a retirar o veículo de dentro da comunidade e largar em um lugar longe dali. Que após essa informação, os PMs conduziram os moradores de rua até 29DP, onde foram submetidos a um reconhecimento pelo proprietário do veículo vítima do roubo, e o mesmo não reconheceu os rapazes que conduziam o carro com os autores do roubo. Bem, agora vamos para um outro lado dos trilhos. Por Bandinet News. Grupo de assaltantes são presos após tentativa de assalto em Cascadura após cometerem roubo. Uma das vítimas, ao avistar nossos policiais do 9º BPM, fez a denúncia, que de imediato seguiram em busca dos criminosos. A captura deles foi realizada na rua Itamaraty com rua Sidônia Paz. O caso foi encaminhado à 29º DP. Agora, na zona sul do Rio de Janeiro, bandidos fazem arrastão no Jardim Botânico e acabam presos. Por Mario Hugo Monquen. Criminosos roubaram pertences de várias pessoas, na noite da última quinta-feira, na rua Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Eles foram presos logo em seguida em um cerco policial realizado pelo 23º BPM na Avenida Borges de Medeiros com a rua Saturnino de Brito, na Lagoa. A ocorrência foi conduzida à 12ª DP. Bem, agora, vamos falar um pouco de segurança pública região norte fluminense. Por Bandinet News. Número de assassinatos e tentativas cresce em Macaé e Rio das Ostras. Em Macaé, assassinatos crescem 108% nos primeiros 4 meses do ano em comparação ao mesmo período de 2019, diz Arquivo. Dados do ISPA apontam que no mês de abril Macaé teve aumento de 90% em tentativa de homicídio e Rio das Ostras disparou em assassinatos com 125%. Nem o isolamento social para prevenir a disseminação do coronavírus impediu o aumento das taxas de homicídios e tentativas de assassinatos nas cidades de Macaé e Rio das Ostras. Na última quarta-feira, o Instituto de Segurança Pública, ISP, do Rio de Janeiro divulgou os dados mensais de criminalidade dos 92 municípios do interior do estado e a estatística revela que Macaé teve aumento na taxa de homicídios e tentativas, enquanto a cidade de Rio das Ostras teve aumento disparado em assassinatos, porém teve uma leve queda na tentativa de homicídio. Pelo 4º mês consecutivo, os números de crimes não param de aumentar, se compararmos aos dados do ano passado. Em Macaé, o ISP registrou no mês de abril 9 assassinatos contra 8 no mesmo período de 2019, um aumento de 12%. Enquanto isso, a tentativa de execução disparou na cidade, chegando a 90%, segundo dados que apontam 10 registros de tentativas no mês passado, contra um caso em abril de 2019. Já o município de Rio das Ostras, com 145 mil habitantes, a situação é preocupante. A criminalidade tem se instalado com frequência, principalmente em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Dados do ISPA apontam que a cidade teve uma curva elevada na taxa de assassinatos no mês passado, e chegou a 125%. Abril foi um dos meses considerados violentos no município, com 9 registros de assassinatos contra 4 casos no mesmo período do ano passado. Enquanto isso, o número de tentativas de homicídios na cidade caiu de 4 para 3, no mesmo período do ano passado, ou seja, uma queda de menos 25%. No entanto, o número de homicídios pode ser maior que o divulgado. Isto porque, quando a vítima é atendida com vida, o caso é registrado como tentativa de homicídio, mesmo que a pessoa venha a morrer posteriormente em decorrência do crime. Para a Polícia Civil, o tráfico e o uso de drogas estão relacionados à maioria dos homicídios, embora não seja possível informar o número exato de casos com estas motivações. Os crimes passionais também têm grande parcela dentro dos registros. Em Macaé, no acumulado deste ano, de janeiro a abril, o aumento no número de homicídios chegou a 50 ocorrências, mais que o dobro do mesmo período do ano passado, que chegou a 24 assassinatos, ou seja, um aumento de 108% na taxa de homicídios. As medidas de isolamento social para combater a pandemia do novo coronavírus, e a consequente diminuição do fluxo de pessoas nas ruas, determinadas por decretos do governo do estado desde o dia 16 de março, não impediram o aumento do número de homicídios nos municípios. Enquanto isso, região norte fluminense, em Macaé, por Bandinet News. A da invade a área do CV em Macaé, mata 1 e fere 3. Um tiroteio no bairro Lagomar em Macaé, no norte fluminense, na noite da última quinta-feira, deixou um ponto morto e outros 3 baleados.
entre eles 2 jovens. Relatos indicam que traficantes da facção criminosa Amigos dos Amigos, ADA, invadiram a área, que é dominada pelo Comando Vermelho, CV. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na quinta-feira, policiais militares do 32 Indicador Ordinal Masculino BPM, Macaé, foram acionados para a Avenida W05, no bairro Lagomar, em Macaé, onde 4 pessoas haviam sido feridas por disparos de arma de fogo. Elas foram socorridas à UPA Lagomar. Ocorrência encaminhada para a 123 Indicador Ordinal Feminino DP, de acordo com a 123ª DP, Macaé. O caso foi registrado e a investigação está em andamento. Foi realizada a perícia no local e os feridos já foram ouvidos. Outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso. Ainda pela região norte fluminense, após denúncia, policiais militares do 8º BPM apreendem 41 kg de drogas e uma balança de precisão no bairro Gruçai, em São João da Barra, norte fluminense. O material entorpecente estava prensado em 37 tabletes e foi encaminhado a 145º DP. Agora, vamos falar e atualizar o caso João Pedro. Por Bandinet News. Policiais investigados por homicídio de João Pedro mudaram versões sobre disparos. Os 3 policiais civis investigados pelo homicídio do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, mudaram as versões que deram sobre a quantidade de tiros que dispararam no dia do crime. Os agentes, lotados na Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, deram 2 depoimentos sobre o caso. No primeiro, logo após o crime, afirmaram terem dado, juntos, 23 disparos. Uma semana depois, no último dia 25, eles voltaram à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí e afirmaram que atiraram um total de 64 vezes no dia do homicídio. Os novos depoimentos foram prestados após a polícia concluir e divulgar que o menino havia sido morto por um tiro disparado por um fuzil calibre 556. O projétil ficou alojado no corpo do menino. Foi apreendido e periciado. Um dos agentes, justamente o que ia à frente dos demais na incursão e fez mais disparos, admitiu, em seu segundo relato, que atirou com um fuzil calibre 556. No primeiro depoimento que prestou, logo após o crime, o policial disse que só havia usado um fuzil Parafal calibre 762, com o qual teria atirado 10 vezes. Já no segundo relato, ele afirmou ter dado 31 tiros no dia do crime. 15 com o fuzil 762 e outros 16 com a arma calibre 556. De acordo com a nova versão do agente, os disparos com o fuzil calibre 762 foram feitos quando ainda estava a bordo de um helicóptero sobrevoando o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Já o fuzil 556 passou a ser utilizado após o desembarque da aeronave, quando o policial invadiu a casa onde João Pedro brincava com 5 amigos. No novo depoimento, o policial disse que errou no primeiro relato porque usava o fuzil 556 como backup em caso de pane da outra arma que levava, o fuzil 762. Ele afirmou que percebeu o erro após voltar para a base da CORE e contar os cartuchos que haviam sobrado. Os outros 2 agentes que entraram na casa também revelaram terem atirado mais vezes. Um deles, que no primeiro depoimento contou ter dado 8 tiros com um fuzil 556, alegou, no segundo, que fez 10 disparos com uma arma calibre 762 do helicóptero e 12 tiros de fuzil 556 na casa. Já o terceiro disse, nos 2 relatos, que só atirou com um fuzil 762. Só que, na segunda versão, admitiu que também disparou da aeronave, morto pelas costas. Na semana passada, o canal revelou, com exclusividade, que o tiro de fuzil que matou João Pedro foi disparado pelas costas do menino. A informação está no laudo cadavérico, que faz parte do inquérito que investiga o homicídio. Segundo o exame pericial, o projétil entrou no corpo pela região dorsal direita. Ou seja, nas costas, abaixo da axila. A bala penetrou no corpo de baixo para cima, na direção diagonal. Causou lesões nos pulmões e na base do coração da adolescente e ficou alojada na região de escápula esquerda, próximo ao ombro. O projétil, calibre 556, foi arrecadado por peritos da Polícia Civil. Agora, a Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí aguarda o resultado de um confronto balístico que está sendo feito entre o projétil e as armas dos 3 policiais que atiraram na ocasião. Os agentes já foram afastados e, atualmente,
só realizam atividades burocráticas. Peritos da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí apuram também a posição de João Pedro no momento em que foi atingido. Os agentes já sabem que o adolescente foi baleado numa parte da sala da casa que fica a cerca de 30 centímetros acima do resto do imóvel e é acessada por um degrau. Como não foram encontradas marcas de tiros no chão do imóvel durante a perícia do local do crime, os peritos praticamente descartaram a possibilidade de o projétil ter ricocheteado antes de atingir a vítima. Uma das possibilidades analisadas é de que o menino estivesse deitado ou agachado para se proteger dos disparos no momento em que foi baleado. No imóvel, a perícia encontrou cerca de 70 marcas de tiros espalhados por 3 cômodos, a maior parte deles feitos de fora para dentro. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.